Olá, gente. Tudo bem? Todos estão conseguindo me ouvir bem? O áudio tá bacana aí? Se estiver bacana, dá um joinha aí pra gente ir organizando a live aqui até o Adrian chegar. Né? Eugênio, bacana, Dionísio, Marcelo. A turma tá chegando, entrando aí. Bacana. Vamos começar mais uma live hoje nossa aqui. Algumas coisas aqui a gente já inicia. Nosso bate-papo de hoje, gente, que hoje vai ser bem legal. Mandando aqui pro Adrian. Boa tarde, tudo bem? Tânia, Grazielo, estão chegando. Ananda. Eu não sei se... Calma aí. Bacana. Então, gente, ó, o Adrian já chegou aqui na live, a gente vai estar começando o nosso bate-papo hoje, certo? Vai ser super legal, falando um pouquinho mais sobre os destinos internacionais de observação de aves para brasileiros, né? Então, a observação de aves está num momento super bacana no Brasil, que ela está em ascensão, então nós já passamos daquela fase de inicial, né, de muitas pessoas estarem conhecendo. Então hoje já temos grupos né, de brasileiros que estão indo para fora observar aves, né, e é um momento, né, do Brasil. E aí já tem empresas brasileiras que estão fazendo esse trabalho, né, que estão começando esse trabalho. Aí o Adrian vai contar um pouco mais sobre a história, né, da empresa, um pouquinho mais sobre a história dele como observador de aves, certo? Mas, gente, antes, né, de a gente começar a live, né, no final dessa live vai ter um sorteio, certo? De uma camisa muito bonita, né, do Adrian, da empresa deles. Então, quem ainda não participou, tem algumas regrinhas importantes. Tem que seguir eu e o Adrian e marcar uma pessoa lá no post que o Adrian fez. Então vai no Instagram do Adrian Ruppen, vocês vão estar vendo lá esse post muito legal. Eu vou convidar ele aqui, né, se alguém, né, não conhece, clica aí, né, nesse linkzinho, né, que vai aparecer no Instagram e vai lá que dá tempo. No final dessa live ele vai estar sorteando uma camisa muito bonita, né, com frete grátis. Então qualquer local do Brasil, frete grátis, ele vai estar sorteando. Mandei o convite para você aí, Adriano. É só aceitar que nós vamos dividir nossas telas aqui e iniciar esse nosso bate-papo. Mas aproveita, galera. Quem não fez isso ainda, vai lá agora, né, sai rapidinho da live aí e dá uma olhada lá no post no Instagram dele. Se tiver dúvida, né, tem lá no meus stories o post. E aí, marca um amigo lá para participar desse sorteio. É importante marcar alguém, não basta só curtir, tá bom? Só esperando ele aceitar o convite. Vou chamar de novo aqui, peraí. Chamando de novo, que deu uma quedinha aqui no meu Instagram, eu acho. Pronto. Agora deu. Aí. Então, Edson, tudo bem? Tudo bem. Valeu aí pelo convite. Obrigado, pessoal, que está assistindo. Legal, bacana. Gente, olha só, então, ó, quem não participou ainda desse sorteio, vai lá no Instagram do Adrian agora, né? Marca um amigo para participar, né? E no final aqui dessa live, vamos estar sorteando uma camisa aí, né, Adrian? Isso aí. Legal. Mas, ó, vamos estar falando um pouquinho mais, né, sobre esses roteiros internacionais, né, que você é um dos
dos guias brasileiros que têm trabalhado bastante, eu vejo isso, né? Tem trabalhado bastante esse segmento já, né? Alguns Sim. países próximos, né? Focados aqui na América do Sul. Mas antes, para quem não te conhece aí, Adri, quem que é você aí? Explica pra galera aí. Quem que eu sou? Bom, eu sou biólogo, eu trabalho com aves já desde o início da graduação, com pesquisa, né, desde 2003, mas eu sou um aficionado por aves desde criança, né, desde que não tinha nenhum site para observação de aves, eu já gostava de passarinho. Legal. E aí, quando que você começou assim a iniciar e falar, não, vou começar a trabalhar com aves, né? Foi desde a graduação que você começou a trabalhar, ou você teve um processo por outros grupos, né? Trabalhou no poder público, iniciativa privada, como que foi aí? Então, desde que eu optei pelo curso de ciências biológicas, eu já entrei na universidade querendo ser ornitólogo. Uhum. Então, eu comecei a minha graduação na Unijuí, no Rio Grande do Sul, onde eu sou natural de Juí. Fiz 4 semestres lá e vim para Blumenau, onde tem um laboratório de ornitologia com o professor Carlos Zimmermann e também o professor Rudi Laps, que na época Opa. estava aqui em Blumenau. E ali foi que eu cresci como ornitólogo. Me formei em 2008. Depois de me formar, eu trabalhei em alguns planos de manejo, sempre com estudos voltados para aves. Planos de manejo são trabalhos realizados nas unidades de conservação que vão orientar o uso público dessas unidades, né? Fiz algumas outras consultorias, mas logo 2 anos após a formatura, eu fui convidado por um cliente alemão. Eu estava fazendo um trabalho sobre aves em lavouras no Brasil. E o dono da empresa, ele era birdwatcher. Hum. E ele queria que eu guiasse ele, então. E foi a minha primeira viagem, foi em 2010. Aí eu gostei, eu já olhava para o birdwatching, né, com os olhinhos assim brilhando, e eu gostei, né, até porque trabalhar com consultoria, para quem conhece esse meio, é bem ruim, é chato, né, e o birdwatching me cativou muito, e naquela época estava surgindo o Wikiaves, e Uhum. aí eu escrevi para algumas pessoas, e imediatamente algumas já me contactaram. E o meu primeiro tour com brasileiros, então, foi em Urupema, Opa. do Papagaio Charan, que foi onde tudo começou com brasileiros, que é a logo hoje do Adrian Que World alô. Tours. Isso. Que legal. Então, né, é legal saber essa questão de como os guias hoje do Brasil, que são referência no nosso país, eles começaram, né? Então a gente vê uma conexão, né, muito forte, né, mais ou menos nessa época que começou o Wikiaves e começou a se popularizar um pouco mais essa questão da observação de aves, com, né, não só você, mas grandes guias hoje no Brasil começando essa jornada, né? E é muito legal isso, porque hoje esse segmento já está, né, estabelecido no Brasil. E já tem muitas pessoas que estão começando a graduação já pensando, nossa, eu quero trabalhar com isso, né? Eu quero Sim. trabalhar com alguma coisa relacionada à observação de aves e isso. E aí vocês são esses exemplos, né, pra gente aqui. Isso é muito legal mesmo. Mas, Adrian, e aí você começou então a guiar os brasileiros, começou a trabalhar com o público focando inicialmente no sul ali, Urupema, Rio Grande do Sul, Isso, né? inicialmente Sul e Mata Atlântica em geral, né? Eu, na época, então, eram poucos clientes de fora do Brasil e a maioria eram clientes brasileiros do Wikiaves, que foram crescendo. Mas volta e meia aparecia algum americano, algum alemão, e eles vinham para cá e queriam fazer esses roteiros de Mata Atlântica e Sul do Brasil, que era o que na época, eu mais dominava, né? Uhum. E depois que surgiu a vontade de fazer roteiros internacionais, né? Que também foi uma coincidência, também é fruto daquele trabalho para a empresa da Alemanha, que eu fiz sobre aves em lavouras. Teve o Congresso Neotropical de Ornitologia em Cusco, no Peru, Uhum. e eu fui convidado pela empresa porque eles apresentaram os resultados no congresso, e eu fui como convidado participar do roteiro Que do Parque legal. Nacional Manu, 2011. 2011. Essa foi a primeira viagem, eu gostei.
Aí eu já fiz os contatos com as pousadas, com o pessoal local. E dali que nasceu, então, o primeiro tour internacional, né? Que legal. Hoje, né, dentro do Brasil, vocês têm quais regiões que você está operando hoje dentro do Brasil? Centro-Oeste, Uhum, com Mato Grosso, né? Eu tenho um roteiro chamado Mato Grosso Tour, que envolve desde o Pantanal Norte até Alta Floresta. sim. Aí eu tenho o roteiro da Mata Atlântica, que começa no Rio de Janeiro e termina no Rio Grande do Sul. Nó. E ele cobre toda a Mata Atlântica do rio para baixo, né? E eu tenho um roteiro também que é o dos Campos Sulinos, que é a Caboclada, que passa por todas as formações campestres do sul do Brasil e Uhum. possibilita ver praticamente todas as espécies. Esse se tornou mais tarde um tour binacional. Ele primeiro era só Santa Catarina e Rio Grande do Sul, mas eu depois mudei ele e incluí os esteiros de Liberá na Argentina. Uhum. Então, para ficar bem completo, né? Bacana. Então hoje você. Aí, beleza. Então o Brasil está operando essas regiões do nosso país e fora hoje, né? Argentina, que você falou, Peru, Isso. Equador, e já Equador, está engatilhado um roteiro na Costa Rica. Costa Rica. Legal. E como Isso. que para quem está assistindo essa live, né, que está iniciando ou que já trabalha como guia ou tem uma agência, né, e quer se arriscar, se expandir um pouco mais, né, para esses mercados internacionais, como que é a organização de um roteiro internacional para birdwatching? Bom, primeiro tem a questão da escolha. Qual o roteiro e por quê? Né? Então, por exemplo, por que eu achei legal trabalhar com o Parque Nacional Manu? O Parque Nacional Manu foi o roteiro do Parque Nacional Manu foi um dos primeiros roteiros da América do Sul que se estabeleceu por aqui com sucesso. São vários lodges hoje em dia, várias pousadas que trabalham com esse público. Então eles têm um produto muito bom para oferecer. Tem aves muito boas para se ver lá, além de ser a maior biodiversidade de aves do mundo num parque nacional, são aves fantásticas que tem muito atrativo. Então esse praticamente não tem como dar errado. E os outros, por exemplo, Costa Rica, que está chegando, é um roteiro famoso, é um roteiro que o pessoal gosta, que também tem pousadas preparadas para esse público. O Equador, que eu também estou trabalhando agora com o noroeste do Equador, dos dois lados da cordilheira, só tem lodges famosos, preparados também. Então esse um dos principais pontos, né? E outro seria quais aves. Alguns é porque tem uma ave particular que você quer Uhum. mostrar, né? Então, por exemplo, Esteiros de Liberá, por que eu decidi mudar para Esteiros de Liberá? Primeiro, lá tem uma formação de hábitats protegidos, preservados enorme, e você tem uma população grande de espécies que no Brasil é difícil de mostrar, ou até que estão praticamente extintas, que é o caso da tesoura do campo, né? A maior população global hoje está em Esteiros de Liberá. Então, no Rio Grande do Sul teve só registro histórico e eu acho que tem um registro recente no Mato Grosso do Sul. Só. Então, esse é um ponto interessante. A espécie, né? Por Uhum. exemplo, o roteiro do noroeste da Argentina, que é o outro que eu ofereço, ele tem muitas espécies particulares das yungas da Argentina e do sul da Bolívia. E tem algumas pousadas já também preparadas para observação de aves. Isso é decisivo. Legal. E aí, quando você está nessa preparação desses roteiros, quando você está organizando esses roteiros, né, além da infraestrutura, que é um dos pontos fortes que você destacou, né, nessa sua experiência para fora do país, quais são os pontos fortes que você identificou que essas regiões têm e que a gente brasileiro precisa olhar para esses nossos concorrentes, olhar para esses destinos e trazer essas coisas boas que eles estão praticando lá, por estarem às vezes um tempo mais no mercado, terem um contato maior com outros mercados internacionais, né? Então, o Brasil está no caminho certo, mas a gente está caminhando devagarinho, né? Por exemplo, hoje no Brasil nós temos lodges, pousadas voltadas para esse público no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso e basicamente Rio de Janeiro e São Paulo. Desconheço outras que estejam trabalhando com força nesse segmento, realmente voltados para o público observador de aves.
por exemplo, o Parque Nacional Manu eram pousadas unicamente voltadas para o público observador de aves. No meio desse tempo, surgiram os fotógrafos de aves. E aí outros destinos passaram a ser favoritos em relação a Manu, porque os lodges estavam se preparando para fotógrafos, construindo hides, comedouros. Então, por exemplo, o Equador, primeiro o Equador, depois a Colômbia, que seguiram essa receita hoje, são destinos mais buscados na América do Sul. Primeiro lugar, Colômbia, segundo, Equador, e terceiro, provavelmente, o Peru. Só que o Brasil está no caminho certo, mas ainda são poucos. Por exemplo, não falando de um roteiro internacional, mas o próprio roteiro da Mata Atlântica, que eu vendo para os estrangeiros, que começa no Rio e termina em Porto Alegre, em vários locais eu não tenho uma pousada de observação de aves. Eu tenho que ficar em outros hotéis que não oferecem aquilo que os clientes estão buscando. Então, até eu já recebi queixas disso, né? Mas não tem muito o que fazer, a não ser esperar alguém investir nisso naquela região. Tem várias áreas em potencial que não tem uma pousada para observação de aves no roteiro. Hoje, na sua experiência, quais seriam alguns, né, itens, algumas coisas importantes para uma pousada, né, se adaptar para atender esse público, Adriano? Você acredita? Esse é o seu ponto de vista? Bom, vendo, por exemplo, vamos usar os exemplos de fora, de novo. Uma questão é o café da manhã. Uhum. Por exemplo, o público observador tende a preferir mais cedo do que o fotógrafo. O fotógrafo não precisa ser tão cedo porque ele precisa da luz para fotografar. Mas o observador quer esse café da manhã bem cedo. E em vários locais, mesmo pousadas de observação de aves, algumas no Brasil, não oferecem ou torcem o nariz na hora de oferecer. Isso complica um pouco. É um dos pontos. E o outro é aquela coisa, tem um jardim que é preparado para atrair aves, principalmente beija-flores. Os comedouros, né, serem bem preparados para fotografia, porque não é só a ave vir ali num galho preto que está ali há 2 anos e meio já. Não, você tem que estar sempre mudando, deixando ele bonitinho, como num cenário para fotografia, quando é esse o público, no caso. E mostrar dedicação, né? Tem que ter, esses locais têm que ser limpos, até pela questão ética para com as aves, né? Lá fora a gente vê isso. No Brasil nós temos um exemplo que já é famoso, que é a trilha dos tucanos, né? Que segue nessa linha. Então, se tivéssemos mais lodges nesse segmento ao longo da Mata Atlântica para poder oferecer o roteiro com a mesma qualidade, seria incrível, né? Eu não vou Legal. ser injusto, tem outros locais Sim, bacanas, né? claro. Mas usando o exemplo da trilha dos tucanos na Mata Atlântica, eu acho interessante. Legal, né? Isso é importante porque durante a semana, Adriano, nós temos conversado com bastante gente aqui que é expert nesse segmento nosso, né? Trazemos tantos brasileiros, colombianos, argentinos, e isso é um posicionamento para a gente que trabalha com isso. Se eu tenho pousado, tenho algum atrativo, quero começar essa atividade, ela é extremamente importante. Essas dicas são valiosas, essas dicas que vocês estão dando. É que vocês estão na frente mesmo desse combate, né? Vocês estão tendo contato direto com os clientes nacionais, internacionais, que estão aqui no nosso país, ou que estão vindo para o nosso país, e tendo a oportunidade também de ter experiências para fora do país, entender o que os outros mercados sul-americanos estão fazendo para desenvolver essa atividade, né? Nessa questão dos seus roteiros, né, que você está trabalhando cada vez mais esses roteiros internacionais, né? Quando chegou agora essa questão da pandemia nossa, né, desse coronavírus que afetou mundialmente todos os setores econômicos, como que foi, né? Você já tinha viagens, roteiros vendidos, programados para 2020, primeiro semestre de 2021, né? E aí como que está sendo essa incerteza, né? Tá comunicando bem com as pessoas lá, tá cancelando, como que está sendo essa perspectiva ao seu ver, Adrian? Então, eu sempre fico em contato. Eu tenho viagens vendidas no segundo semestre desse ano.
e que a gente está monitorando a situação, né? De agosto para frente, eu tenho alguns tours e a gente está vendo, na esperança de que possa melhorar. E se for o caso, vai acontecer o que aconteceu com o roteiro dos papagaios, que foi todos eles foram postergados, ou teve um que foi cancelado e todos os demais foram para o ano que vem. Uhum. Então, agosto agosto que eu tenho internacional, tem dois, teria mais um que ficou em stand-by. Vamos ver. Bom, não tem muito que a gente possa fazer, né, nesse momento, É, né? E como que foi a parceria, né, dessas empresas lá fora, né? Questão de transfer, hospedagens. Não sei se você trabalha com guias locais, né? Nesses países. Como que foi a negociação, né? Eles foram parceiros, não foram? Encontrou um tipo de resistência? Como que você está vendo aí essa questão, né, do trade turístico nosso em relação a essa pandemia? você diz com os meus parceiros internacionais. Isso. Não, por exemplo, desde quando eu comecei, ou você quer falar só sobre a pandemia? Vamos falar agora sobre a pandemia, né? Nesse momento da Aham. pandemia, e depois você pode, né, falar desde quando você começou. Tá, bom, com relação à pandemia, cada país está seguindo suas próprias regras, né? A Argentina, por exemplo, fechou completamente, não tem como fazer nada lá agora, tem que esperar passar. Então, qualquer viagem para lá está impossibilitada. Eu tinha uma viagem agora em maio que eu iria para os esteiros de Liberar bom, era o auge da coisa aqui, então cancelou de vez e passou para frente, esperando que abra novamente. Então a Argentina não tem o que fazer. Peru a gente está monitorando, né? Eu tenho essas viagens de agosto para lá e eu estou em contato direto lá. Não está tão feia a situação lá no Peru, mas a gente tem que ver o que vai acontecer aqui também, né? Uhum. Não é só a questão de como tá lá. E Costa Rica seria só para o ano que vem, não seria para esse ano. Então não é um problema de agora. Eu queria ter feito eu nem cheguei a anunciar uma viagem para o Equador. E o Equador tem uma região que está bem feia a coisa, né? Que é Sim, Guayaquil, que não está no meu roteiro, que é no Guayaquil é no sul, mas não tem jeito de fazer nada para lá agora, né? Tem que esperar passar bem para poder oferecer de novo. Eu entendi. tinha a Né? pretensão de fazer agora em, em julho. A Uhum. Liara está aqui do meu lado, ela está me avisando. A parceria com as empresas, no caso, tem algumas. Aí que seria importante falar como começou, né? No Peru, eu trabalho com um parceiro local que faz as logísticas para mim. Então, basta eu quero isso, isso e isso, e responde e vem tudo prontinho. É uma parceria muito forte, muito boa. E lá eu comecei, eu errei no início. Então, você vai batendo a cabeça e vai acertando o roteiro, né? E agora é perfeito, funciona tudo direitinho. E na Argentina, a Liara faz o contato com as pousadas, a parceria direta com as pousadas, e Uhum. quando necessário, empresas de transporte turístico. Então a gente faz esse trabalho direto. No Equador também foi a gente que fez, direto com pessoal de transporte, e cada local que vai ser visitado e cada pousada em que será feita a hospedagem. Esses dão mais trabalho porque a gente tem que fazer tudo. Às vezes são 7 pousadas diferentes no roteiro, 9 como no noroeste da Argentina. Caramba. Então é muita gente, né? Para você acertar todos os detalhes. Mas tem funcionado tudo direitinho. Tudo são bons parceiros, né? A gente escolheu a dedo. E é isso. Legal. E hoje, quais são algumas dicas que você dá para a galera que está começando, querendo comercializar internacionalmente? Ah? Você acha que é melhor encontrar um parceiro já lá no país destino, ou você acha que se a pessoa quiser arriscar, ela consegue, né, fazendo essa logística, né, pontual aí?
Eu acho que cabe um pouco do nível de experiência da pessoa, né? Tanto do ponto de vista das aves, como com esse nível de organização de viagem internacional. Como eu falei, nós fomos quebrando cabeça no início, nós erramos alguns parceiros, eu tive que mudar. Eu já mudei do Peru, foi na terceira que eu acertei parceiro, né? Então, tem que tomar muito cuidado nisso. Eu acho que se a pessoa não tem experiência, ela precisaria procurar um parceiro local, sim, para não errar, não se ver em maus lençóis num país estrangeiro, né? Num outro país, não é o seu país onde você vive, então isso é complicado, Uhum, né? legal. Já aconteceu de eu contratar, era uma pessoa que organizava tudo para mim, trabalhava daí quando viagem como guia local, e o cara é famoso até, e ele contratou um serviço de transporte turístico que parecia uma bomba relógio. Para você ter uma ideia, furou o pneu no meio da Cordilheira dos Andes e nós ficamos sem step, porque não tinha step. Então, aqui tinha a questão tempo para o Uhum. conserto, nós ficamos passarinhando e 6 horas depois eles vieram com o pneu consertado. Quem que ficou mal visto na história? Não foi o parceiro do Adrian, foi o Adrian, que fui eu que organizo a viagem, vendo a viagem. Então, nisso a gente foi aprendendo. Então, hoje, a primeira pergunta é: que carro que é? Qual o ano dele? Como é que ele tá? Manda foto para mim. Entendeu? Tem tudo isso. Detalhes que às vezes passa despercebido num planejamento, né? Isso é É, legal, Adriano, a gente mostrar isso para principalmente quem está assistindo essa live, essas experiências que vocês que estão na ponta, vocês estão desenvolvendo, vocês estão trabalhando. Porque muitas vezes, quando eu entro no seu site aqui, eu vejo lá Peru, né? Que a Silvia acabou de comentar aí que foi uma viagem inesquecível, super boa, né? Quando foi contigo para lá. Eu vejo os dias, vejo os pontos que a gente vai estar visitando, né? As aves, as espécies mais interessantes para fotografar, para observar. E pronto, né? Eu, como cliente, estou observando isso. Mas a experiência que vocês, guias, agências, operadores, estão passando, muitas vezes não se mostra nessa jornada do turista de observador de aves até chegar no destino, até ele fotografar, até ele chegar lá nos paredões, na beira do rio, para ver todas as papagaias, araras lá em é. Manu. Né? Então é uma vantagem que nós estamos tendo hoje nessa live para entender um pouco mais, né, sobre esse contexto de roteiros internacionais. Gente, mas vamos aproveitar para dar um aviso, tem bastante gente assistindo. O Adriano vai fazer um sorteio daqui a pouco, no final dessa live. Então, vai lá no feed do Adriano no Instagram, marca um amigo lá, né, que você queira, e ele vai estar sorteando uma camisa aí da empresa, muito bonita, com frete grátis para todo o Brasil, né, Adriano? Mas, gente, se vocês também tiverem perguntas, podem fazer aí, tenho certeza que o Adriano vai estar disposto a responder. Ó. O R. Quadros, Birdwatch, ele fez aqui, ó. Para quem nunca passarinhou fora do país, qual destino você recomenda, Adrian? Que você fala, não, esse você que está começando tem que passar por esse. Eu diria que hoje, como é o público de fotografia de aves, qualquer roteiro que seja nos Andes tropicais é algo de cair o queixo. Não é desde a Colômbia, Equador, Peru, até a Bolívia. Hoje a Bolívia não é mais um destino tão procurado, porque a política lá teve um impacto negativo muito grande no turismo já há uns 8 anos atrás. E acho que vai demorar até que eles possam se levantar de novo. Os lodges lá, a maioria estão fechados, faliram, né? Uhum. Mas seria um destino fantástico. O Parque Nacional Madidi, que é o rival do Parque Nacional Manu em termos de riqueza de espécies. O norte do Peru é fantástico também, todo o roteiro do norte, que cobre os dois lados da cordilheira. O sul do Equador, que é onde agora está tendo o pior problema da pandemia na América do Sul, é lá. O noroeste do Equador. E a Colômbia tem inúmeros destinos fantásticos, né?
Um dos que eu até já comentei com você, que eu cheguei a cogitar de oferecer, que é Santa Marta, né? Uhum. Que é uma montanha isolada, era ligada à Cordilheira dos Andes, que vai a 4.000 e poucos metros de altitude e está ali pertinho do Mar do Caribe. Então é uma biodiversidade enorme, com muitos endemismos. São todos destinos fantásticos, né? Bacana, legal, né? Eu acho que o país nosso, né, ele é incrível, a América do Sul, ela é incrível, né? E a gente tem que aproveitar essa riqueza nossa que nós estamos vendo, né? Porque muitas vezes algumas políticas públicas estão complicando, né? Mas a gente tem que aproveitar isso e começar cada vez mais fortalecer esse nosso segmento turístico, Sim, unir os destinos, né? Ah, eu trabalho com Pantanal Norte, né? Ah, mas o que a gente pode fazer para unir os destinos Pantanal Norte, Sul, né? O próprio Mata Atlântica, né? E cada vez mais fortalecer o nosso segmento aqui de observação de aves, né? Eu acho que sim. esse é o caminho que nós precisamos tomar agora. É uma nova fase, né, da observação de aves. Já saímos daquela fase de maturidade, já sabemos quais são os nossos objetivos, né? Já sabemos quais são os nossos potenciais, né? O que precisamos fazer e agora, né, precisamos fazer isso. Uma outra perguntinha aqui, ó, em relação ao custo. Deixa eu verificar aqui. Como já foi falado em lives anteriores, realmente o melhor custo-benefício do que ir para um norte do nosso país, é ir para fora, né, hoje nesses tours, tá mais barato do que às vezes fazer um norte, um nordeste no país, ou fazer um Pantanal Sul, Pantanal Norte, como que é? O, o R Quadro está perguntando, Adriano, na sua perspectiva. Bom, o que pega às vezes é o custo da passagem aérea, né? Por Uhum. exemplo, realmente voar dentro do país, para quem mora em Porto Alegre e quer ir para Manaus, vai ser mais caro do que pegar um voo de São Paulo para Cartagena, na Colômbia, Sim. para Cusco, no Peru. Então, isso tudo tem que levar em consideração. E aí, em termos de custo de um tour no Brasil, vai depender da pousada, do lodge, né? Cada lodge tem uma tarifa diferente, tem lodges que cobram mais caro, tem outros lodges que não são tão caros. Então, vai depender muito disso, né? Hoje, o roteiro internacional que eu tenho, que tem a melhor relação custo-benefício, é noroeste da Argentina, porque o peso não está valendo quase nada, é muito pouco, teve uma desvalorização muito grande. A Argentina está numa crise muito feia e lodges muito bons lá estão com um preço pagável. Então ele chega a custar $1.000 a menos do que o tour mais caro que Caramba, eu vendo, que é Costa Rica. Costa Rica, nossa. Então, gente, olha só, isso é muito legal essa informação, porque às vezes, né, a gente consegue nos organizar, né, aproveitar esse momento que outros países estão com crise e ir para esses países, né, não é porque a moeda está desvalorizada ou assim que não é um país seguro. É a mesma coisa hoje o Brasil, né, o dólar está lá em cima, né, está muito mais barato para quem trabalha com dólar vir para o Brasil, né, fazer tours aqui, mas não é por causa disso que o país, por causa dessa crise financeira que estamos passando, que o país está em péssimas condições, né? Então a Sim. gente tem que aproveitar isso, né? Bacana. A Leila falou, ó, 2021 quero viajar com vocês para a Argentina. A Silva já falou, eu topo. Bora lá. Legal. Dessas viagens, né? Quais são algumas espécies que você, quando você observou a primeira vez assim, né, que fala, nossa, que bicho incrível, né? Esse é um bicho que todo observador de aves brasileiros tem que vir, tem que ver esse passarinho, você acha assim. Na Argentina você já falou, né? A tesourinha, tem o claboquinho de Iberá também. Cardeal amarelo lá, que ocorre no Brasil também, né? Mas é Sim. uma ave fantástica. Enfim, por exemplo, no Peru, né, que é o Parque Manu. Tem lá foi o lugar que eu observei várias espécies que tem uma distribuição ampla ao longo dos Andes, que ocorrem desde a Colômbia ou da Venezuela até a Bolívia, que são aves incríveis, né, como o galo da serra Ó, andino, o quetzal de crista, o quetzal de cabeça dourada, tem o beija-flor, que é o butininha, né,
que é o Ocreatus underwoodi, um beija-flor que tem duas bolotinhas na ponta da cauda e tem como se fossem pantufinhas de penas por cima dos pés, que também é uma distribuição muito ampla ao longo da cordilheira, Uhum. que são aves incríveis, né? Aquelas quantidades de saíras, os sanhaçus da montanha, são aves fabulosas e em quantidade, né? Muito coloridas, várias espécies e que ocorrem bem aquele bando misto que você não sabe para onde olhar primeiro. É, Que legal, cara. Deve ser uma emoção muito forte mesmo quando você está nesses destinos que são conhecidos, que têm aves fantásticas mesmo, né? Uma coisa bacana também de vocês hoje é essa questão dos nomes, né? Então, esse grande desafio dos guias hoje, né? Que sim, não, aqui eu tô apanhando, porque os bichos da Colômbia é tudo novo. Né? Então eu tenho que ficar sim. estudando, nossa, esses nomes, às vezes um nome em inglês, aí eu tenho que ver qual que é semelhante ao português, o nome espanhol, e aí fora da dificuldade do científico, né? Como que é para você, Adria, quando você vai que nem tá formalizando um roteiro para Costa Rica, para o Equador, falando essas espécies, tem o bastidor do Adria no livro ali, estudando esses nomes, ouvindo o som, Olha ali, ó. fazendo a É, família fazendo quiz com você, ó, que som que é esse? Então, tudo isso, essa facilidade que eu tenho hoje com os nomes, é fruto de quando eu comecei, quando eu era adolescente. Na época não tinha site, não tinha nada, e eu tinha que ficar pegando, tinha voz num CD aqui, tinha 10 vozes num site, não sei da onde, então eu baixava, fazia uma apresentação do PowerPoint com fotos de vários lugares, e eu ia estudando a foto com o som. Então isso foi criando um modus operandi aqui. Então, mais ou menos, que nem eu falei, quando eu monto um roteiro, eu já sei quais são as espécies-chave de cada destino que eu vou passar ao longo do roteiro. E eu estudo elas, né? Inclusive com a voz da população daquele local. Porque na Cordilheira dos Andes tem muito isso. Você passa um vale, já muda a voz do passarinho. Por enquanto é considerada a mesma espécie, mas se você usar o playback lá do outro lado, você já não vai ter êxito. Então É tem que saber verdade. essas coisas, tem que estudar isso. É E é desafiador, isso. É. né? O Silvia falando aqui, ó, que você tem uma missão de zerar a lista de lifer delas em alguns lugares no Brasil e aumentar na América do Sul. Bora lá. Alguma Ó, coisa a gente consegue. isso é legal. A Liara falou uma coisa, nossa trilha sonora do Som das Aves, né? Faz tempo que eu tenho pensado uma coisa super engraçada, né? E já conversei com algumas pessoas e falou, por que a gente não faz isso? Você, por exemplo, tem um roteiro que vai para algumas regiões de alguns países, né, da América do Sul ou dentro do Brasil, e muitas vezes o cliente não entende do som, da vocalização. Né? Eu estava até falando com um amigo, puxa, vamos criar uma lista no Spotify, né, sons da viagem Lima-Peru. E manda, olha, esse é o kit do Spotify, você pode estar ouvindo o som de alguns bichos, o Quetzal faz essa vocalização, né, ou algum outro, o galo da andino faz essa vocalização, e vai criando essas listas, né, envia como anexo para o cliente. Ó, seu dever de casa também. Porque se eu É. não ouvir, você ouve. É muito legal isso. Né? O Eugênio Oliveira ele perguntou assim: ó, você pontuou alguns locais lá fora que você recomenda. E aqui no Brasil, quais são os pontos que você recomenda aí para observação de aves? Né? Vamos pegar aí Mata Atlântica, pegar o sul que você trabalha, espetacularmente aí no sul. Bom, vamos começando pelo sul, então. O Rio Grande do Sul, que tem Pampa, Mata Atlântica e os ambientes litorâneos, ele já tem destinos consolidados que são. Não tem como não ir, né? Por exemplo, a Lagoa do Peixe, que é clássica, é um destino muito bom. A Serra Gaúcha, eu recomendo o município de São Francisco de Paula, porque já tem um trade turístico pronto e tem a Floresta Nacional de São Francisco de Paula lá, que ela é muito receptiva para observadores de aves e tem pousadas muito boas na cidade. Eu tenho ficado no Hotel Veraneio Rampel, que chegou a ser um destino, um lodge birding, né, no Brasil, para observação de aves. Ele trocou de dono, reformaram.
E hoje ele virou um lodge gourmet, que não é ruim. É. Mas esse é sensacional. E a região da fronteira oeste do Rio Grande do Sul, para quem não for, por exemplo, para Esteros de Liberato, tem gente que é assim, brasileiro não quer sair do Brasil, quer fazer no Brasil aquela espécie. Então vai para Uruguaiana e Barra do Quaraí, né? Vai lá Uhum. para o Parque do Espinilho, vai ser uma experiência única. Mas, por exemplo, se você não tem esse purismo e quer ver todos esses bichos, você vai ver em muito mais quantidade, mais facilidade e com pousadas preparadas nos esteiros de Liberá. Eu até digo assim, para não, tem uma outra questão. Lá nos esteiros de Liberá, o turismo é voltado para manter instituições que trabalham com conservação de biodiversidade. Então, vale a pena esse Sim. investimento ir lá e você acabar bancando esses projetos, né? Como da Conservation Land Trust, que tem a estância Rincón del Socorro. Hoje eles têm 3 pousadas de diferentes preços. Você pode... Então, tem para todo gosto. Então, tem desde a mais cara, que é a própria Rincón del Socorro, e algumas mais baratas, que você Uhum. pode optar. E vai ter uma experiência ímpar de campos sulinos naquele local. E espinilho, né? Você tem todas as aves de espinilho em grande quantidade. E, lamentavelmente, pela situação do que aconteceu no Brasil, né? Que sobrou só o parque com 1.400 hectares. Uhum. Legal. Então, vindo para Santa Catarina, nós temos Urupema, com o destino dos papagaios. Então, abril e maio, que seriam os meses dos papagaios, que é incrível, né? Hoje já se firmou como um destino forte. Eu fui o primeiro guia a oferecer, e hoje já tem várias empresas de outros lugares do mundo que vão para lá, e lá o negócio pegou mesmo. A região que eu Ah, moro é o Vale do Itajaí, ou no trade turístico conhecido como Vale Europeu. uhum. Também é bacana, você tem aves de Mata Atlântica, Montana e de Baixada. Temos o litoral norte de Santa Catarina, Joinville, Garuva, Itapoá, com Maria Catarinense, Bicudinho do Brejo, essas espécies aí. O Paraná também tem bons destinos, eu não tenho mais trabalhado com nenhum no Paraná. Eu pulo o Paraná, porque eu acabo cobrindo todas essas espécies no meu tour, né? Por exemplo, São Paulo, o Petar, Cananéia, Intervales, a Trilha dos Tucanos. Aí temos lá o Fábio Barata no litoral, tem a João Bernardes com o sítio Espinheiro Negro, Ubatuba, o, o Elvis Japão em Salesópolis, são todos pontos de passagem obrigatória, não é? Não tem como não ir. E aí Legal. eu vou subindo, eu vou passando pelo meu trecho, meu roteiro no Rio envolve uma passada pelo sertão de Mambucaba. Eu vou então para Nova Friburgo, Pico da Caledônia, Cachoeiras de Macacu, na Régua, que é uma pousada muito boa para observação de aves, pouco visitada por brasileiros. Ela é mais conhecida pelo público de fora do Brasil. Sim. E o Parque do Itatiaia. São esses os destinos que eu trabalho na Mata Atlântica. E tem outros Bacana. locais, né? Tem a Pousada da Fazenda, perto ali de São José dos Campos, né? Que tem aquelas garrafinhas de Os beija-flor. beija-flores. Isso. Que são locais muito bons. Cara. Então você E está aí tem vendo, uma... Sim, pode falar. você tá vendo, Eugênio, olha o quanto de destinos que o nosso Brasil oferece, né? Que são cada região com uma história, Yeah. né? Com um desafio. E o legal é isso, né? Mostrando, né, como é independente se meu público, eu sou do sul, mas eu estou trabalhando com pessoas no centro-oeste, estou trabalhando com pessoas na Mata Atlântica, né, no sudeste. Eu acho que essa é a união que nós precisamos, a partir de agora, focar nos próximos anos da observação de aves no Sim. nosso país. Fazendo Cada local um... desse tem algo a oferecer, uma experiência diferente, e ela complementa uma a outra com relação à avifauna da Mata Atlântica. Você não vai ficar repetindo, que nem quando eu faço o roteiro da Mata Atlântica de observação de aves, não é de fotografia, com os alemães ou com ingleses,
a gente termina esse roteiro com 450, quase 500 espécies observadas. Então, é porque um vai complementando o outro e a gente vai focado nos endemismos ou nas espécies-chave de cada um desses destinos. Então, cada Legal. local vai proporcionar uma coisa diferente. É como, por exemplo, eu não trabalho com o roteiro do Mato Grosso do Sul, mas quem for para Jardim, Bonito, Aquidauana, Miranda, vai até o final vai para Corumbá, né, na Serra do Amolar, cada local vai ser uma experiência diferente que vai complementando. Acaba Sim. saindo com uma lista bem gorda, né? Sim, perfeito. Né, uma dúvida, Adria, quando você está com os seus clientes no Sul, né, nesses roteiros, tudo, você chega a trabalhar questões culturais também? Passa numa vinícola, numa tarde, né? Tem alguma questão assim desses tours que você acaba colocando gastronômico ou cultural da região? Ou é dependendo do público, ele é focado aves, aves, aves? Isso depende muito do público e do cliente. Às vezes, se o cliente quer, a gente providencia, né? Não é todo mundo que quer. Na época que eu trabalhava na parceria com o Maicon da Celedon, ele chegou a ter um tour que visitava as micro cervejarias aqui do Vale Europeu. E Uhum. era uma coisa legal, mas ela não vende tanto. Agora, na Serra Catarinense, em São Joaquim, Urupema, nós temos o mercado das vinícolas crescendo muito e já é possível fazer isso. Há poucos anos não era. E hoje eles já estão preparados. E Uhum. com relação ao trade do Rio Grande do Sul, infelizmente eu não passo por ali, porque a gente vai direto em São Francisco de Paula e nem acaba passando na região de produção de vinhos. Mas seria Legal. um produto interessante. O roteiro do noroeste da Argentina que eu tenho, ele sim inclui uma passada por Cafayate, que é onde produz alguns dos melhores vinhos Torrontés e Malbec da Argentina. Então ali inclui uma visita numa das vinícolas e a pousada que a gente fica é uma Wine Boutique Resort, é uma pousada cuja temática é o vinho. Legal. Então, Né, isso é bacana, porque é uma das coisas que eu estou vendo muito aqui na Colômbia, essa união, né, desses roteiros que já está fixo, né? O cliente vai vir para cá, ele vai ter as aves, mas em alguns determinados pontos ele vai ter alguma cultura colombiana, ele vai ter alguma gastronomia, né, colombiana, não somente no atrativo ou na pousada, não, mas como parte desse roteiro mesmo, né? E é uma coisa que eu estou achando muito legal nisso, porque aí a gente consegue começar a trabalhar e unificar e agregar valor ao nosso produto final. Né? Então, cada vez mais, né, as pessoas vão entendendo, vão vendo que a observação de aves, né, como já foi dito aqui, né, é muito mais do que somente o passarinho, somente o lifer. Né? Nós estamos trabalhando, né, com os sentimentos, estamos trabalhando com a cultura, estamos trabalhando com o regionalismo, né, dos locais, né, com as pessoas. Então, eu acho que o grande objetivo, né, dessas lives que a gente fez durante a semana é mostrar que a observação de aves é muito mais do que as aves. Né? sim. É algo que transcende somente você ver uma ave que você nunca observou. Né? E quando a gente está nesses roteiros internacionais, a gente consegue perceber isso, né? A gente consegue valorizar cada vez mais as questões culturais, né? De simplesmente de porquê daquele nome, daquela ave, daquela região, né? Se tem significado indígena, se não tem, se tem significado inca, maia, asteca, né? Então, eu acho que unificando isso agrega muito, né, o produto final para a turma. Né? Simplesmente, ó, o Gus Lucênio falando aqui, educação ambiental e cultura também, né? Ontem, ou não, desculpa, ontem de ontem, Silvia falando, né, que ela tem conversado já com alguns guias que deixar um momento específico para ela fazer um bate-papo com a criançada de uma comunidade, né, de conversar, falar um pouco mais sobre o que eles estão fazendo, falar um pouco mais sobre as aves. Eu acho que é um momento futuro da observação de aves no Brasil, né, que nós estamos também passando desse momento de somente aves, 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 e entendendo as outras dimensões que a observação de aves traz, né, que nós podemos Sim. desenvolver. Então é um momento muito legal mesmo para o nosso segmento. Gente, ó, lembrando, quem ainda
né, não está participando do sorteio, que daqui a pouco, falta alguns poucos minutos, o Adriano vai estar fazendo, vai lá no Instagram do Adriano agora, curte a foto, marca um amigo, que ele vai estar sorteando uma camisa super legal, super bonita, com frete grátis para o país, né? Então, nós temos poucos minutos para terminar essa live, e aí aproveita lá e marca alguém lá, que daqui a pouco ele vai estar fazendo lá, né? Mas, turma, se vocês tiverem alguma perguntinha aí também, manda aí nos comentários, né, que a gente vai estar respondendo. Mas, Ada, depois de tudo que a gente bateu papo, conversou e tudo, hoje, né, para você, né, como você vê a observação de aves, né, o que ela transformou na sua vida, na sua família, né, o que ela mudou na sua vida, a observação de aves? Bom, a observação de aves me proporcionou trabalhar com aquilo que eu gosto, que era um sonho de infância, né? Eu queria ser ornitólogo, trabalhar com aves. Hoje eu não tenho mais aquele envolvimento com pesquisa, de vez em quando que eu participo de algum projeto. Mas eu acabo estando em contato direto com várias espécies que, se você estiver trabalhando num projeto, por exemplo, você está fixo no mesmo local, você não tem a possibilidade de ver. Então você vê hoje a quantidade de países que eu conheço, ou fazendo os roteiros, ou indo divulgar os roteiros. Foi a observação de aves que me proporcionou. Aprender outras línguas, né? Também a observação de aves que me proporcionou. E é uma qualidade de vida, um modo de vida e uma qualidade de vida muito boa, né? Eu acho que se eu fosse trabalhar com vendas ou numa sala fechada, eu ia ser muito estressado, e não é o caso, né? A gente está aí. Também tem os seus problemas, como eu falei antes, né? Você vai ter um parceiro que não vai te atender a contento, né? E é isso, mas Faz no parte mais como um negócio, né? A isso. dificuldade de um negócio como o outro, né? Gostei do que a Liara disse, né? Nossa família respira as aves, né? Acho que isso é muito legal, né? Mostrar para cada vez mais a juventude a importância mesmo, né, desse grupo de animais que nós temos aqui no nosso país. Mas, Adri, eu queria agradecer, né, imensamente mesmo por você ter disponibilizado um pouco do seu tempo, né, do seu conhecimento, né, compartilhado com a turma aí, falando um pouco mais das experiências que você tem, comercializar roteiros internacionais. Eu acho que a gente precisa de mais falas como essa, né, para ajudar quem está começando, para se posicionar cada vez mais no mercado, tanto nacional e internacional. Como que você quer fazer? Você quer fazer o sorteio aqui agora? Vamos fazer. Já vamos Vamos fazer fazer agora. A então. gente já divulga. Deixa eu ver, já está engatilhado aqui para Tá? fazer o. Ó, alguém que está aqui nesse bate-papo não fez ainda, gente, corre lá que tem 2 segundos. Né? Comenta lá. Comenta lá, marca um amigo lá para participar desse sorteio. Mas aí com você, Adrian, agora, sorteias. Espera aí. Espera aí que não está dando aqui. Tranquilo. Espera um pouquinho. O Valadão Filho falando que em breve vai encontrar com vocês aí. Gente, só um aviso. Então amanhã a gente vai estar conversando com a Carla, que é da Save Brasil, e a gente vai estar trazendo um pouco mais, né, sobre o Global Big Day, né, que é um evento, né, internacional de observação de aves. Né? Então, ela vai estar explicando um pouco mais, né, sobre como que é esse evento, como você faz para participar, né? Aqui que você pode, né, vai estar observando as aves da sua casa. E esse ano, né, vai estar tendo essa experiência de registrar o maior número de aves urbanas, né, na sua própria casa. Muitas vezes, nas versões anteriores, a gente saía para fora, ia para outras regiões, outros estados, ou fazia uma jornada de madrugada até o final da noite. Mas esse ano vai ser uma experiência diferente. Vai ser super legal. Amanhã a live com a Carlinha, né, 5 horas da tarde, horário de Brasília. A gente agradece todo mundo que participou aqui com a gente, né? Obrigado pelos comentários, pelas perguntas.
né? Se tiverem mais perguntas sobre os roteiros, pode mandar para o Adrian, eu tenho certeza que ele vai estar respondendo e vai estar mostrando quais são os melhores pontos para a gente estar indo observar aves, tanto nacionalmente quanto para fora, né? Tá travando aqui, eu não tô conseguindo seguir. Eu acho que eu faço daqui a pouco, daí eu divulgo depois ali nos... Você que sabe, meu querido. Eu vou só desativar os comentários aqui para a gente bater aquele print nosso. Vamos lá, então. 1, 2, 3. Legal. Ó, pode fazer aí, daqui a pouco a gente vai estar olhando lá nas suas stories, na sua divulgação. Adria, muito obrigado mesmo por essa participação. Obrigado pelo seu tempo. Manda um abraço para a família. E até uma próxima aí, meu amigo. Valeu, um abraço para você também. Obrigado para todo mundo que assistiu. Valeu aí.